Você costuma perder o controle e explodir? Dá para melhorar, você sabia? Onde fica a amígdala? Você sabe? Uma dica: o que você sente tem a ver com ela. Só vem. E essa frase de Aristóteles é perfeita para começarmos a falar de inteligência emocional. Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, no momento certo, pelo motivo certo, da maneira certa, não é fácil. Agora vamos testar as nossas emoções em algumas situações. Observe se você já viveu alguma delas. E a primeira é: você está dirigindo, você está com pressa e na sua frente estão os dois carros, um em cada pista, e os dois na mesma velocidade. Detalhe, eles não estão com pressa, só você está. Já viveu essa situação? Outra situação: você também está dirigindo e você se assusta porque um carro veio e te fechou. Naquele susto, você continua dirigindo e graças a Deus não aconteceu nada, mas logo à frente ele entra à direita. Essa é boa, hein? Essa acho que você já, com certeza. Você não vê a hora de chegar em casa para ir correndo para o banheiro. Quando você chega, alguém estacionou na sua garagem. Essa eu não sei se eu gosto, mas eu vou falar. Você se produziu toda, unhas, cabelos, roupa, para um encontro que não acontece. Numa loja, o vendedor que está atendendo você também está atendendo outras pessoas. Você está sendo atendido na recepção de uma loja, mercado, consultório médico, enfim, não importa. Enquanto você está sendo atendido, o telefone toca e a atendente atende. Você fica aguardando. Essa situação aconteceu comigo. Eu ainda trabalhava e eu tinha que ir a um departamento, entregar alguns documentos, fazer a verificação, a conferência. E a pessoa que estava me atendendo, conversando comigo, o telefone tocou. Ela atendeu, falando o local, e o nome da pessoa. Desligou, voltou a me atender e novamente o telefone tocou. E ela atendeu da mesma forma, local tal, fulano de tal, e eu aguardando. Só que dessa vez eu peguei o meu celular, digitei o número e fiquei segurando. Quando ela desligou, eu liguei. Aí ela atendeu. Tal lugar, fulano de tal. Boa tarde. Aí eu disse para ela: pronto, agora você pode falar comigo, pode me explicar direito. E nós rimos muito. Essas situações são muito comuns. E se já estivermos estressados, a reação vai ser ainda mais forte. E dificilmente vamos conseguir nos zangar com a pessoa certa, na hora certa, na medida certa e da maneira certa. Pense você entrando num ônibus, numa tarde de muito calor, muitas pessoas mal-humoradas, e o motorista recebe cada passageiro com um oi, como vai? Pois é, o autor conta que presenciou essa cena. E durante o trajeto, apesar das pessoas não terem respondido ao cumprimento, ele segue falando. Ali naquela loja está tendo uma liquidação sensacional. Você viu o filme que está estreando naquele cinema?
E a exposição do museu? E assim a viagem transcorre. Aos passageiros descerem, ele se despede. Até logo. E aí, os passageiros já conseguem dar uma resposta sorridente. O autor chamou esse motorista de pacificador urbano, de transformação de gente irritada e de abrir corações. Hoje em dia ele não poderia agir dessa forma, mas essa história ilustra bem como as pessoas estão estressadas, irritadas há muito tempo. A questão é como podemos levar inteligência às nossas emoções do dia a dia, civilidade às ruas. É com o coração que se vê corretamente. O essencial é invisível aos olhos. Saint-Exupéry. Nossas decisões e ações são modeladas pelo nosso sentimento e pelo nosso pensamento, muito mais pelo sentimento que pelo pensamento. Nas situações que falamos, o que foi mais forte? O sentimento ou o pensamento? E com certeza, em grande parte, perdemos a razão e deixamos a emoção dominar. E em todas as situações, a cautela pode nos salvar de problemas maiores. O autor conta que dirigia quando uma lufada de neve encobriu todo o carro e ele ficou completamente sem visão. Pisou no freio e de repente rodopiou até que por fim conseguiu parar no acostamento. Aguardou até que a neve parasse e que voltasse a visão. Quando seguiu, percebeu que uma ambulância socorria uma pessoa, porque outro acidente já havia acontecido ali. Se ele não tivesse parado, ele iria bater também. A cautela que o medo lhe impôs talvez tenha salvo a sua vida. Cada emoção prepara o corpo para uma ação. Por exemplo, a raiva, nas situações que nós falamos, nós dizemos que o sangue ferve, o sangue flui para as mãos, para ficar mais fácil pegar uma arma ou golpear o inimigo. Os batimentos cardíacos aceleram. Há uma onda de hormônios como a adrenalina, gera pulsação, uma energia forte para uma ação vigorosa. Imagine nos primórdios, quando se caçava para se alimentar. O corpo se preparava para o ataque ou era atacado. Havia um cérebro emocional antes do racional. Um homem foi acordado às 3 horas da manhã com um barulho muito forte de um objeto varando o teto vindo do sótão. Ele deu um pulo da cama e saiu do quarto com medo que o teto desabasse. Quando já estava a salvo, foi espiar o que tinha acontecido. Não tinha caído nada do sótão, nem tinha sótão. Algumas caixas que estavam empilhadas que caíram. Mas se isso fosse real, ele teria sido salvo pela reação instantânea. Em situações assim, ficamos com a atenção fixa na ameaça. As emoções são desde sempre mecanismos de defesa para nós. Uma mulher conta sobre o seu divórcio por conta da traição do marido que foi morar com outra. Ela conta e diz: não penso mais nele, mas os seus olhos estão cheios de lágrimas. A mente racional diz: não penso mais nele. A mente emocional enche os olhos de lágrima. Uma pensa, a outra sente. Elas existem para nos orientar no mundo.
uma frase de Horace Walpole: a vida é uma comédia para quem pensa, mas é uma tragédia para quem sente. Um ladrão acabou de sair em liberdade condicional. Queria abandonar o crime, mas resolveu arrombar só mais uma vez porque precisava de dinheiro para a namorada e para a filha de 3 anos. Escolheu o apartamento da professora Janice e da Emily. Achou que não teria ninguém. E seria o último mesmo, não é? Mas Janice estava em casa. Então ele a ameaçou com uma faca e a amarrou. Enquanto ele estava já pensando em sair depois de fazer o que tinha que fazer, Emily chegou. Ela entrou e o que ele fez foi amarrá-la também. Enquanto ele estava amarrando a Emily, a Janice ficou dizendo: você não vai escapar. Eu vou ajudar a polícia a pegar você. Ele entrou em pânico, em desespero, porque ele estava decidido que ele ia sair do crime. Essa era a última vez. E devido a esse estado emocional que ele ficou, ele matou as duas. Isso é chamado de sequestro emocional e acontece com frequência. Acontece quando perdemos o controle e explodimos com o marido, com o filho, com o motorista do outro carro, lembra? Com o vendedor da loja, com o atendente que atende o telefone. Passado algum tempo, vemos que aquilo foi exagerado e acabamos nos perguntando: por que é que eu fui fazer isso? Esses sequestros não acontecem somente com coisas ruins. Já viram uma pessoa que depois de ouvir uma piada cai numa gargalhada sem fim, sem controle? Também é uma resposta límbica do sistema límbico do cérebro emocional. Curiosidade: límbico é derivado de limbo, porque o cérebro se situa entre o córtex e o cérebro reptiliano. Esse termo foi criado em 1878 pelo médico Paul Broca. A amígdala do cérebro, a do cérebro, fica mais ou menos nessa região, não a amígdala da garganta. É responsável e é especialista em questões emocionais. É o centro da inteligência emocional. Funciona como um alarme. Quando dispara, nosso corpo todo é preparado para atacar ou fugir. Envia mensagens urgentes ao cérebro para que esteja pronto para agir. Você já viveu uma situação em que você precisou, pelo medo, correr muito e depois você pensou que não sei onde eu fui encontrar tanta força para correr? É a onda de hormônios que prepara o corpo para uma reatividade. A amígdala parece gravar na memória a maioria dos momentos mais intensos. O cérebro tem 2 sistemas de memória, um para os fatos comuns e outro para as fortes emoções. A amígdala é o disparador de emergência. O lobo frontal faz parte da chave para desligar as emoções perturbadoras. Temos 2 cérebros, 2 mentes, o QI e o QE, a inteligência racional e a inteligência emocional. Nossa vida é determinada pelas 2. Conta a história de um aluno que tinha o sonho de fazer a faculdade de medicina em Harvard. Mas o professor de física lhe deu uma nota menor do que a máxima que ele estava acostumado a tirar. E ele achou que isso iria prejudicá-lo. O que ele fez? Numa discussão com o professor no laboratório de física, ele esfaqueou o professor na clavícula. Um juiz o declarou inocente. Um conselho de 4 psicólogos e psiquiatras disseram que ele estava psicótico no momento em que cometeu a ação. O aluno alegou que estava pensando em suicídio e procurou o professor
para lhe dizer que ia se matar por causa da nota. O professor já disse que ele realmente queria matá-lo, porque estava com muita raiva por causa da nota. Ele formou-se 2 anos depois de uma outra escola. A questão é, como alguém com um QI tão óbvio comete uma atitude tão irracional, tão burra como essa? Resposta: QIs altos às vezes são pilotos incompetentes de suas vidas particulares. QI não tem nada a ver com a competência emocional. Ser bom aluno não define que será bem-sucedido. Por que uma pessoa prospera e outra não? Já pensou nisso? Cada um desses campos que vamos falar podem ser melhorados. São 5 domínios principais. 1. Conhecer as próprias emoções. Autoconsciência. Reconhecer um sentimento quando ele ocorre. É o fundamental da inteligência emocional. 2. Lidar com emoções. Se desenvolve na autoconsciência. Livrar-se da ansiedade, livrar-se da tristeza, livrar-se da irritabilidade. 3. Motivar-se. Pôr as emoções a serviço de uma meta. Adiar satisfação e reprimir a impulsividade. 4. Reconhecer as emoções nos outros. Empatia. 5. Lidar com relacionamentos. Lidar com as emoções dos outros. Cada um desses campos pode ser melhorado. Um guerreiro samurai desafiou o mestre Zen a explicar sobre o céu e o inferno. E ele respondeu, o mestre respondeu: você é um rústico. Não vou desperdiçar o meu tempo com gente da sua laia. Atacado na própria honra, o samurai teve um acesso de fúria e, sacando da bainha a espada, gritou: eu poderia matar-lhe pela sua impertinência. Isso é um inferno, disse-lhe o monge. O samurai foi pego de surpresa, acalmou-se, agradeceu ao monge pela intuição. Isso é o céu, respondeu o monge. Essa é a diferença de estar preso em um sentimento e de ter consciência de um sentimento negativo e de que está sendo dominado por ele. Esse é o primeiro passo para o autocontrole. Na hora da raiva, pensar assim: eu estou com raiva. Isso traz o sentimento para a consciência, é a autoconsciência. Algumas pessoas são autoconscientes, outras vivem mergulhadas nos problemas, nas aflições e ficam ruminando, alimentando e acham que não vão sair nunca, não podem sair dela. Outras ainda são resignadas, elas aceitam e não mudam nada, não se importam apesar da aflição. Essa eu fiz questão de trazer aqui. Segundo Dinner, as mulheres sentem as emoções com mais força que os homens, tanto as positivas quanto as negativas. Isso explica muita coisa, não é? Freud diz que grande parte da nossa vida emocional é inconsciente. São 2 níveis de emoção, consciente e inconsciente. Na consciente, a pessoa sabe que está vivendo uma emoção negativa. Na inconsciente, ela não percebe. E se alguém disser para ela, chamar a atenção, ela vai se irritar. O que você está sentindo agora? Faça esse exercício de trazer para a consciência as suas emoções. Seja consciente, não deixe que as emoções dominem você.